Na moral, pô, dá um ligue no pai. Cara, olha esse pique, hein? O Ruiz desse guy, o Ruiz, motherfucker. Eu vinha meditando no reino astral. Eu vinha meditando no reino astral hoje. Eu tô achando que minha cabeça tá rodando a milhão, velho. Minha cabeça tá rodando a milhão. Boa noite, Piseite. O meu dia foi muito cheio, mas deu pra fazer tudo que tinha que fazer. Mas nunca quis ir fundo com medo da verdade. Rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Ficar batendo cabeça, tentando descobrir por que é que você tá mal, sem descobrir se você não tem um problema mental, é complicado. Eu recomendo fortemente se estudar, avaliar, se possível fazer psicólogo, se não puder fazer, se não tiver condição de fazer uma terapia, se estuda, mano. Se estuda. Estuda um pouco sobre problemas mentais, nem que seja em vídeos, tá ligado? Nem que seja em vídeos. E você vai tentando aplicar os bagulhos na sua vida, tá ligado? Oides, quando eu tava mal, eu via a live da galera e me ajudava muito também. Eu passei 5 anos fazendo live de Dofus e o pessoal, eu recebia muita mensagem assim, velho, de apoio. A galera tava mal e, cara, muito obrigado por fazer live e tal, não sei o que lá. Se o diagnóstico entra como um estigma, a pessoa se torna aquilo que diagnosticaram. Ela não tendo nada no começo. Tem isso também. Vejam, o meu caso é muito específico, certo? Eu consigo rastrear o meu comportamento desde a infância e compreender o padrão da bipolaridade, tá ligado? Era um bagulho muito forte, tipo assim, muito forte. Ontem mesmo eu cheguei na empresa, ontem eu postei corte porque eu fui pra empresa pela manhã. E ontem eu tava com uma anedonia muito forte, tá ligado? Anedonia, pra quem não sabe, é um desprazer de existência. Você não sente prazer em nada e você fica muito neutro. É o não sentir absolutamente nada, praticamente. E acontece que a minha chefe já chegou, eu cheguei lá, depois de 1 hora conversando com ela, a minha chefe e a mãe dela, que também trabalham lá no mesmo setor, chegando pra mim e falaram, velho, teve algum problema ontem? É que tu hoje tá pior do que tu tá os outros dias. Aí eu falei, porra, eu não tô reclamando de nada, eu não tô questionando nada, eu só tô aceitando e tô quieto. Elas falaram, quando você reclama, é melhor. Porque quando você chega assim e você não expressa nada, o ambiente fica pesado. Aí eu falei, cara, é anedonia. Hoje em dia eu controlo a anedonia em muitos momentos. Inclusive eu finjo às vezes que é um superpoder. Quando eu não quero sentir nada, quando eu não quero ter sentimento nenhum em uma determinada situação, principalmente em situações que vai me deixar emputecido, eu ligo a anedonia. Eu ativo e fico neutro. Eu fico neutro, sem expressão nenhuma, como se eu tivesse morto, sem alma. Tá ligado? Tudo que a pessoa fala, tá certo. Dá pra melhorar? Acho que dá. Vou me esforçar. Mas sem expressão. Tá ligado? E assim, é um negócio de muitos anos. Com muito tempo eu aprendi a dominar. Geralmente eu consigo ativar. Desativar eu não consigo. Tá ligado? Por exemplo, quando eu vou pra empresa e eu preciso gravar algumas coisas específicas, me incomoda muito. Pra não ficar triste, pra não ficar chateado, pra não ficar puto com raiva, aí eu ligo a anedonia e os meus sentimentos todos desligam. Só que eu não sei religar. Eu ligo e eu não sei desligar depois, tá ligado? Se o cara for comunista, você acha que ele já vai lá? Rapaz, se ele for afetado, sim. Tem isso também. Vejam, eu vou dar uma dica pra vocês que é muito importante. Não achem que a tristeza é um sentimento ruim. Esse conselho que eu vou dar pra vocês, ele é muito importante, tá? A anedonia é crisálida. Cara, depende do que você tá chamando de crisálida, porque crisálida é aquele casulo que transforma a lagarta em borboleta. Com uma espécie de proteção. A questão é que a anedonia, você fica com os sentimentos todos desligados. Você não tem prazer, você não tem reação, você não se importa com nada, nada importa. Tá ligado? Ó, vou dar uma dica pra vocês. Um conselho que eu acho importante. Aceitem a tristeza. Aceitem a tristeza como um sentimento legítimo. A gente foi acostumado a acreditar que felicidade é bom, tristeza é ruim. Mas não é isso. Felicidade é bom e ruim, e tristeza também é bom e ruim. Depende do momento, depende do contexto. Às vezes, estar triste é necessário. E é importante também que você não se identifique com a tristeza. Olha, eu estou sentindo a tristeza, mas a tristeza não sou eu. Em algum momento a tristeza vai passar e vai vir a felicidade. E eu não posso me identificar com a felicidade também. Tenho que anotar isso. Tristeza é um sentimento legítimo, eu tenho que anotar isso. Meu caderninho de ideias aqui. Para fazer vídeo sobre isso. Tristeza é legítimo. Parecia que eu estava fumando a caneta, eu sei, eu estava fingindo. Tristeza é importante para que a gente possa sentir felicidade, concordo. Eu acho que eu sou um avatar de esperança. Não de esperança, mas da esperança. Eu acho que eu sou um avatar da esperança. Porque qualquer pessoa que passou por um vale muito profundo, por uma depressão muito profunda, e fale para as outras pessoas que dá para sair de lá, se torna um grão de inspiração e traz esperança para outras pessoas.
Eu acho que eu sou um avatar para isso, tá ligado? Se existe algo transcendente, eu acho que... E veja, não é nem a questão, às vezes, não é nem reagir, é só tancar. A questão, muitas vezes, não é reagir, é só tancar, é aguentar. Quando eu tinha os meus momentos de tristeza muito profundas, e eu ia para a empresa, às vezes eu não precisava reagir, tentar guerrear contra a tristeza. Eu só precisava aguentar a tristeza. Porque aguentar por si só já é a reação ideal. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não sei se eu estou sendo claro. Às vezes você pode reagir passivamente. Porque até o fato de só tancar, praxeologicamente falando, é uma ação. Fazer nada também é uma escolha. Então, quando você escolhe só aguentar um pouco a tristeza, você está aprendendo a lidar com a tristeza. Por quê? Tem pessoas que ficam tristes e tentam recorrer a algo para deixarem de se sentirem tristes, para que a tristeza não os assole. Isso eu acho que não é o correto ser feito todas as vezes. Algumas vezes sim, mas nem todas. Inclusive, quanto mais experiências de tristeza você tiver, quanto menos você correr delas, mais amigo de si próprio, mais consolador de si próprio você será. E mais independente de reações ativas você será. Tem gente que fica triste no domingo à noite e sai para beber. Ou sai para beber para não ficar triste no domingo à noite. Tem gente que fica rolando o TikTok, o Shorts, o Reel, para poder esquecer da tristeza. Tem gente que abre as lives, por exemplo, para esquecer a tristeza. Note, não é fazer essas coisas. O problema é fazer essas coisas todas as vezes porque você não quer ter a capacidade de suportar a tristeza. Eu traço um paralelo disso com reagir ao assalto. Reagir ao assalto. Você não reagir ao assalto porque você é incapaz de se defender naquele momento é totalmente aceitável. O que não é aceitável, pelo menos para mim, é você ser assaltado e você não sentir a necessidade de se fortalecer para que no futuro você possa se defender. Suportar a tristeza é reagir ao assalto. Ser capaz de reagir ao assalto. E não suportar a tristeza e fugir emocionalmente para algo é não querer ser capaz de reagir ao assalto. Eu também tô muito viciado em Reels, pô. Tô muito viciado em Reels, Shorts. Essas coisas não são boas. Salve, Cadu. Em excesso, isso aí fode a gente. Eu tô com muita dificuldade de ler durante muito tempo por conta disso. Porque é dopamina barata, você tá ali rodando, scrollando. Quando você acha, muitas vezes, que os seus Reels são coisas relevantes. Só que você começa vendo uma notícia e você termina vendo um vídeo de mil formigas contra uma aranha. Eu acho que quando você fica triste, você está percebendo a proporção de valor das coisas. Quando você fica inalterado diante de grandes perdas, aí eu acho que a pessoa está mal. Faz um clube de leitura. Cara, eu queria fazer um clube de leitura uma vez por semana para os membros, uma live para os membros, tá ligado? Até aumentei a fonte aqui, porque hoje eu tô totalmente no divã. Porra, ficou grande pra caralho agora o chat, velho. Bom pra porra. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? A tristeza, ela é um sentimento que deve ser admirado também. Porque existe um motivo evolutivo biológico pra gente ficar triste muitas vezes. Fazer uma avaliação da origem da nossa tristeza é muito importante e as pessoas correm disso muitas vezes. Inclusive, muitas vezes, eu me pego pensando por que eu tô pensando. Vou dar um exemplo para vocês que eu aprendi a controlar. Eu tenho muitos pensamentos intrusivos acerca de raiva, de ódio. É um mal, é um defeito que eu tenho e que é uma coisa que me corrói. Então, a minha mente me coloca em situações em que eu terei raiva e que eu terei muito ódio e eu tenho que, em diversos momentos, parar e começar a pensar. Por que é que eu tô pensando isso? Ah, é o meu ego. Ah, é uma armadilha mental que eu caí de mim mesmo. Que eu tô caindo aqui. Às vezes, quando eu me pego, eu tô há 2, 3 minutos pensando, criando uma fique na minha mente de uma situação onde eu vou estar enfurecido e vou estar brigando, vou estar fazendo merda, vou estar fazendo alguma coisa muito absurda. E eu paro pra refletir o porquê que eu tô pensando naquilo. Geralmente é por ego. Geralmente é o meu ego me dizendo que se eu estivesse em uma situação como essa, a minha força resolveria o problema. Eu mostraria que eu sou forte. E aí eu volto à tona e penso, caramba, esse pensamento nem sou eu de verdade.
Eu sou o cara que está observando esse pensamento. Não são antecipações de problemas futuros, são a criação de problemas. São a criação de problemas. Como não rachar o bico disso? Pois é. Então, e é coisa absurda. Coisa absurda. Coisas absurdas, tá ligado? E geralmente, a origem dessas coisas está em momentos que eu vivi. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo muito absurdo. É muito complicado dar os exemplos, porque eu sei de onde eles vêm, mas são muito absurdos e eu não sei. E é vergonhoso falar sobre essas coisas, tá ligado? Mas veja, é automático. Agradeço pelo seu vídeo. Eles são revigorantes. Alguém mandou donate? Calma. Ó, alguém deve ter mandado donate aqui, eu não vi, velho. Deixa eu botar o fone pequeno hoje. Alguém mandou donate aqui que eu... Sons de Liberdade, salve! Depois, caso não atrapalhe, no meu canal, ver se você usa protocolo soberano. Beleza, a gente vai ver sim. Deixa eu só ativar o Bluetooth aqui para poder conversar com vocês e ouvir os... Pronto. É o seguinte. Eu vi aqui. Muito obrigado pelo seu donate. Ó, vou falar um negócio para vocês. Eu já passei por certas situações em que alguém me causou um pouco de raiva. Um pouco de raiva. Aí minha mente pega esse fenômeno que aconteceu e começa a criar exemplos, criar situações onde aquilo aconteceria intensificado, tá ligado? Por exemplo, digamos que alguém fez uma coisa pra mim que me incomodou. Minha mente cria uma historinha maluca onde aquela pessoa vai me incomodar muito mais e eu vou explodir e vou fazer uma coisa muito doida com a pessoa, entendeu? Aí assim, às vezes é uma coisa só que acontece e minha mente fica repetindo diversos cenários em diversos dias diferentes. Então, por exemplo, hoje eu pensei isso, digamos. Aí daqui a 4 dias eu penso em outra coisa também derivada daquilo que aconteceu. E aí eu dou um passo para trás e, veja, eu sei de onde veio o problema. Não é ansiedade, porque eu não estou pensando em algo futuro, algo que vai acontecer. Né? Não é. Eu estou criando um cenário irreal baseado na inexistência de evidência. Não tem nenhuma evidência que aquilo ali vai acontecer. E não é algo que eu fico pensando e me preocupando. Não. É um negócio que não tem nada a ver. Tipo, é impossível da parada acontecer. É impossível da parada acontecer. Tá ligado? De forma muito radicalmente. Não é que eu tô pensando no meu futuro, não. Eu estou pensando em uma coisa que eu sei que não pode acontecer. Aí eu tenho que parar, eu pauso, dou um passo pra trás e me questiono. Porra, por que eu tô pensando isso? Ah, é meu ego. Porque meu ego foi fragilizado em algum momento. Eu tenho uma rachadura no meu ego. Eu tenho um corte, eu tenho uma ferida. E minha mente fica encontrando formas do meu inconsciente jogar pro consciente ideias de corrigir essa falha do meu ego. Então, por exemplo, houve algum momento na minha vida que eu me senti fraco, frágil, e muitas vezes eu reprimi aquele evento. Só que é uma ferida que tá lá aberta. Eu só ignoro a dor por mecanismo de defesa da própria mente. Eu não sei exatamente como funciona, eu não sou estudioso disso. Mas eu chuto que é assim. Chamam de recalque, alguma parada assim. Você recalcou aquele evento e, por conta dessa ferida, todas as vezes que a sua mente encontra uma possibilidade de preencher aquela ferida com algum evento, ele vai lá e cria esse evento fictício para preencher, tá ligado? Não fui abusado na infância não, mas eu tive muita raiva na infância. Muita raiva na infância, principalmente atrelado à bipolaridade. Quando eu estava em fases bipolares, quando era criança, as pessoas... eu tinha que lidar com certas situações às quais eu não tinha sido preparado. Por exemplo, eu passo o dia em silêncio e... Não é ruminando, por quê? Você não fica pensando naquele trauma. O trauma foi recalcado, você nem lembra do trauma. Por exemplo, se eu tivesse com a bipolaridade ativa para o lado negativo quando era criança, eu tinha que passar por certas situações que iam acabar intensificando a minha raiva. Por exemplo, se todo mundo fica perguntando por que você tá com raiva, por que você tá assim, por que você tá assado, por que você tá desse jeito, não tem motivo de você estar com raiva, por causa daquilo. Isso é a mesma coisa de ficar enfiando agulhas em alguém que tá sentindo dor em algum local. Eu tô com dor na perna, agora imagina alguém ficar te furando assim, ó. Agora, compreender isso hoje, depois de velho, é fácil. O problema é que quando você é criança, você não compreende isso. Aí, por exemplo, isso pode ser um trauma que tá lá, guardado no fundo da minha mente. Eu não me lembro, ou eu me lembro parcialmente, porque eu sei que isso acontecia. Eu não consigo puxar da memória um momento específico que isso aconteceu, mas eu sei que é uma coisa que acontecia porque era recorrente, tá ligado?
Sabe quando tem tantos exemplos de uma coisa que você não consegue lembrar de um específico? Agora, eu já falei isso aqui outras vezes. Eu levo a bipolaridade e a depressão hoje em dia como espécie de teste individual. Que se eu superar, eu me torno muito mais foda, tá ligado? Eu vou tirar alguma coisa da bipolaridade, da depressão, que vai me fazer uma pessoa mais foda, em algum aspecto. Eu encaro quase como se fosse um superpoder, tá ligado? É porque todos ficam virando uma amálgama na mente. Foda que eu não consigo falar com ninguém sobre meus problemas. Aí eu recomendo que você pense sobre o grau dos seus problemas. Eu, curiosamente, veja, o que aconteceu comigo foi uma grande coincidência ou realmente foi Deus. Poucos meses antes do meu namoro acabar e eu me afundar de vez na depressão, eu conheci um cara, aleatoriamente, que era especializado em prevenção ao suicídio, tá ligado? Aleatoriamente, eu tava conversando com uma amiga minha na fila de ônibus, já tava reclamando da faculdade, e um cara encostou em mim e falou, rapaz, eu estudo lá, é assim também, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Opa, já comprou passagem para o Paraguai? Ainda não. Muito obrigado pelo superchat. Não sei porque o superchat não aparece na tela, velho. Aí, veja bem. Eu conheci um cara que é psicólogo, pós-graduado em prevenção ao suicídio. O cara me salvou. Eu posso dizer a vocês, categoricamente, que o cara me salvou. Bora, o assunto tá pesado hoje. Cara, eu não acho esse assunto pesado, não. Eu acho bem de boa. Tu tem bipolaridade, mais depressão, mais mania. Cara, é 3 meses de cada. É 3 meses batido de cada. 3 meses, tá ligado? Passa 3 meses, qualquer gatilho muda. Eu nunca passo mais que 3 meses bem e nunca passo mais que 3 meses em depressão. Ó, tanto é isso que a minha depressão começou a pegar forte no dia 23 de dezembro. Eu consigo perceber, porra, quando ela vem. E ela acabou agora também. 20 e poucos de março. Exatamente 3 meses. Voltei a treinar, voltei a comer bem e tal. Cara, eu percebo que a depressão começa quando eu deixo de fazer as pequenas atividades. Quando eu deixo de comer. Quando eu deixo de beber água. Quando eu fico quando eu não quero fazer comida. Tá ligado? Aí eu já percebo, opa, tá vindo aí. Hora de preparar a contenção de danos. Aí como é que eu contenho os danos? Eu tenho que fazer o máximo possível para que minha rotina fique redondinha. Tá ligado? Por exemplo, se eu tiver no período depressivo e eu não fizer almoço pra semana no sábado, eu passo a semana inteira comendo besteira. Eu não almoço. Tá ligado? Porque ele te salvou, porque foi o cara que me ajudou, pô. O cara ele me ajudou, ele tinha todo o protocolo do que fazer quando alguém está querendo se churrascar. Tá ligado? Eu não uso medicamento e eu não acho que é necessário mais medicamento pra mim, tá ligado? Eu já superei essa fase de necessidade de medicamento, tá ligado? Mas eu já usei Reconter e já usei Donarém, porque eu não dormia. Passei alguns anos usando Reconter. Aí começou com 5mg, foi até 20mg, depois foi reduzindo, tá ligado? Algumas pessoas vão precisar de lítio. Eu acho que eu não preciso tomar medicamento. Porque cada vez que eu fico na... Porque eu vou usar o Python econômico para tentar explicar agora como é que são os meus ciclos. Inclusive, eu vou explicar um negócio para vocês. Bitcoin ajudou a lidar com a bipolaridade. Preste atenção. Vai parecer doideira, mas vai fazer sentido. Vejam. O que acontece comigo é que os ciclos são assim, ó. Sobe, 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 desce. Tranquilo. O próximo ciclo sobe, 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 sobe um pouquinho mais e desce. Aí o próximo ciclo sobe, 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 sobe mais e desce. O próximo ciclo sobe, sobe, sobe mais e desce. Porra, hoje em dia, o meu período mais depressivo é melhor do que os períodos mais fodas em que eu tava antes. E eu comecei a enxergar a minha vida assim por causa do Bitcoin. Porque depois que eu comecei a comprar Bitcoin, eu comecei a entender que ele cai, mas quando ele recupera mais alto do que estava antes. Eu comecei a enxergar a minha vida dessa forma. Para você, quanto maior a subida, maior a queda. Então, mas quanto maior a subida, maior a queda, naquele período em que você tá. Se você olhar o quadro inteiro, se você olhar, por exemplo, a longo prazo, 3, 4, 5 anos, você vai ver que a sua queda hoje em dia, ela é menor, pelo menos, quer dizer, não sei se para você é. Para mim, a minha queda é menor do que era o pico de 5 anos atrás. Tá ligado? O que importa é o longo prazo, porra. O curto prazo é loucura. O curto prazo é loucura. O que importa é o longo prazo. O que importa é você fazer uma avaliação se no longo prazo você tá foda. Se no longo prazo você continua crescendo. Morando com os meus pais, a minha depressão era muito maior. Morando com os meus pais, o que parece ser muito absurdo, porque vejam,
eu tive que resolver traumas com os meus pais. Eu tive que resolver meus traumas com os meus pais. Principalmente com o meu pai. Eu tinha muitos traumas e eu coloquei todo o meu ódio que eu acumulei do meu pai ao longo dos anos pra fora, em alguns momentos, e foi libertador, e foi o que me permitiu me reconciliar com meu pai. Para hoje hoje eu tenho uma relação muito boa com meu pai, velho. Muito boa. Inclusive, o meu pai se tornou uma pessoa melhor depois da minha depressão. O meu pai, eu falo isso aqui categoricamente. O meu pai se tornou uma pessoa melhor por causa da minha depressão. É doido pensar isso, né, não, velho? Foda pra caralho. Hoje em dia, não é que eu sou grato pela depressão, mas eu sou grato a mim por ter conseguido tirar coisas boas da depressão. O que demanda também um grau de maturidade que dificilmente as pessoas terão. Não é porque eu sou especial, não, não, não. Tem gente que faz isso muito melhor do que eu. Tá ligado? Mas é que tem gente que enxerga da seguinte forma: ah, aconteceu como tinha que acontecer, que bom que aconteceu. Não, não aconteceu comigo como que tinha que acontecer. Mas me deram limões e eu fiz uma limonada. Limões é foda. Me deram limões e eu fiz uma limonada. Tá ligado? É limões ou limões? Eu não sei agora. Me deram laranjas e eu fiz uma laranjada. Inclusive, eu tenho quase certeza que eu sou autista. Eu tenho quase certeza que eu sou autista. Eu devo estar dentro do espectro por causa de um monte de comportamento meu que... Eu vou dizer mais pra vocês. Calma. Eu acho que a minha bipolaridade e a minha depressão são sintomas do autismo. Essa P é forte. A minha depressão e a minha bipolaridade não são a raiz do problema. A raiz do meu problema é autismo. Porque esses traumas que eu falei, eles muitas vezes vieram por eu não saber lidar com certas situações por conta do autismo. Não, vejam bem, cada um caso. Mas eu acredito que uma criança que não consegue se comunicar direito, que ela é diferente dos coleguinhas dela, que era bem mais inteligente que as outras pessoas, e tem mutismo em diversas situações. E, porra, mano, é muita coisa pra falar, velho. É muita coisa pra falar. Eu acho que isso, se uma criança que tiver essas características, ela não estiver em um cenário adequado, ela for realmente autista, ela vai desenvolver outros problemas, tá ligado? Porque eu não conheço outra pessoa, eu nunca vi na internet alguém falar que controla a anedonia. Eu nunca vi na internet alguém falar que controla a anedonia, porra. É loucura. Não conheço outras pessoas que conseguem ligar a anedonia pra sentir... pra parar de ter sentimentos naquele momento, tá ligado? Exatamente, eu acho que a bipolaridade vem de coisas que incomodam o meu autismo. Tanto é que, quando eu saí de casa e vim morar sozinho, a minha bipolaridade melhorou. Porque eu não tenho mais os gatilhos do autismo. Entendeu a play? Eu parei de morar com os meus pais e eu fico sozinho dentro de casa. Eu estou exatamente há um ano, sozinho dentro do apartamento. E melhorou pra caralho. Minha vida melhorou pra caralho. Meu comportamento melhorou, meu emocional melhorou, tá ligado? Não, eu concordo com você, exatamente, Maurício. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que boa parte dessas doenças nomeiam ou comportamentos inadequados na modernidade ou reações à necessidade de conter esses comportamentos que em outras épocas eram normais. Exato, eu concordo plenamente com você. Eu concordo plenamente com você. Quero sair de casa dos meus pais também. Não, eu terminei a escola antes, eu aprendi a ler em casa, eu fui pra escola adiantado, eu sempre tive que lidar desde a infância com pessoas mais velhas do que eu, tá ligado? Eu sempre fui o mais novo da turma, o mais fudidinho, tá ligado? Eu sempre tive que correr, eu sempre corri mais rápido, por assim dizer, tá ligado? Eu fui adiantado algumas séries por conta disso, tá ligado? Eu acho, é porque eu tenho que parar pra investigar a minha parada, eu tô devendo isso a mim mesmo há meses, tá ligado? Eu não quero saber se eu sou autista pra poder usar isso como uma desculpa, a não ser pra não pagar imposto de renda, aí tudo bem. E pra poder falar mais coisas na internet também. Mas é bom, tá ligado? É bom saber pra poder ver, ó, velho, isso te tira de algumas situações, sabia? O cara tá enchendo seu saco, eu sou autista, cala a boca. Me deixa em paz. Cara, chegou uma determinada idade que eu não tava me importando mais com os estudos. Porque eu percebia que se eu estudasse muito, eu tirava 10. Se eu estudasse pouco ou nada, eu tirava 7 e passava igual todo mundo. Como ler e não se perder na leitura? Lendo, mano. Lendo. Isso é costume de leitura. Você vai lendo.
Mano, leitura é como um hábito qualquer. É como ir treinar na academia. A única forma de aumentar de 10 quilos no supino para 20 quilos no supino é treinar, é fazer supino. A única forma de deixar de fazer 5 repetições para fazer 10 repetições é supino, tá ligado? Não tem como, não tem alternativa. Não tem alternativa. É uma das coisas da vida que você não tem como escolher. O foda do ensino médio é que você é recompensado por muito pouco. Não, escola é feita para te matar. Escola é feita para matar a individualidade das pessoas. É foda, né, velho? Ou foi bom esse... Foi muito boa essa conversa, velho. Vou até anotar aqui, foi até o minuto 48. Isso aqui eu vou anotar. Vou anotar aqui, minuto 48 da live pra baixar e fazer um corte.